A oposição ao governo Lula desenha os primeiros movimentos contra o presidente após as declarações do petista sobre o plano do PCC contra o senador Sérgio Moro. O deputado federal Nicolas Ferreira anunciou que protocolou um pedido no STF para que Lula seja investigado por uma suposta prática de incitação ao crime contra Moro. Já o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Jodi, afirmou à CNN que deve protocolar um pedido de impeachment contra o presidente nos próximos dias. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo, agora com o deputado federal do Podemos pelo estado do Paraná, Deltan Dallagnol. Deputado, bom dia, obrigado pela sua entrevista. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre assuntos de interesse nacional sempre. Bem, deputado, o senhor pediu que a Advocacia Geral da União, a AGU, investigue Lula. Quais são os desdobramentos que o senhor espera após esse pedido? Jairo, quem criou um órgão para investigar fake news foi o próprio governo federal. Eles criaram um órgão, uma Procuradoria de Defesa da Democracia, para investigar supostamente fake news. A nossa desconfiança é que esse órgão tenha sido criado contra narrativas de oposição, contra adversários políticos. E a gente vê agora vários agentes do governo praticando, espalhando fake news, dentre eles o próprio presidente da República. Esse é um teste para o governo para identificar se esse órgão foi criado para perseguir opositores ou para realmente atuar contra fake news. Quando nós olhamos a ação do presidente Lula, a declaração que ele fez de que seria uma farsa de Moro, esse atentado contra a vida dele, o que é um absurdo, a questão que a gente tem que se colocar é qual que é o significado dessa ação. O que Lula queria com isso ao dizer que tudo era uma armação de Moro? A minha leitura é de que Lula viu uma comoção social que faz parte de uma importante reação social de proteção a agentes da lei que atuam contra o crime organizado, e ele quis desmobilizar essa comoção social, que é, de novo, uma proteção. E a gente está falando de alguém, de Lula, que tinha declarado na mesma semana praticamente que odiava Sérgio Moro. Ele disse que ele queria ferrar, usou uma outra palavra chula, queria ferrar Sérgio Moro. E aí ele mentiu, ele inventou propositalmente, ele criou uma fake news. E a questão que se coloca é, pode um presidente criar uma fake news contra o adversário político? Ainda mais quando você tem consequências tão graves como essa, uma fake news que alimenta a polarização num discurso dele que alimenta o ódio político e cria um ambiente propício ao ódio político na mesma semana em que um lulista matou um bolsonarista em Mato Grosso, quando essa declaração tem como um efeito, uma consequência, a desmobilização da reação social contra esse atentado, que é importante, de novo, para proteger agentes da lei que atuam contra o crime organizado. Nós precisamos ver que as palavras de um presidente da República, que simboliza o símbolo máximo das instituições brasileiras, tem consequências muito graves na realidade. Geram instabilidade como aquela que a gente viu na Bolsa nessa semana. Geram quebra de confiança de investidores. Nós vimos uma pesquisa deste mês, da Quest, que 94% dos investidores não confiam em Lula. E Lula precisa ser chamado à sua responsabilidade. As ações dele quebram com a dignidade, com o decoro do cargo, e isso é um crime de responsabilidade. Quem diz isso não sou eu, é a lei do impeachment, lá no artigo 9, no seu último inciso, que fala que o presidente da República vai ter cometido um crime de responsabilidade quando ele quebrar a dignidade, o decoro, a responsabilidade que ele deve ter com o cargo que ele ocupa. Diante do que o senhor está me dizendo em relação à quebra de decoro, o senhor pretende protocolar algum pedido de impeachment ao presidente Lula em razão disso ou não? Existem sim deputados que já estão elaborando isso, eu faço parte desse grupo, eu vou oferecer minhas contribuições e eu vou sim assinar esse pedido de impeachment. Mas a gente precisa lembrar que o pedido de impeachment envolve duas coisas. A primeira coisa é aquilo que a gente chamaria de tipicidade. É assim, o fato configura um crime de responsabilidade previsto na lei. Em relação a isso, eu não tenho dúvida alguma. Está lá na lei de responsabilidade, dos crimes de responsabilidade, no artigo 9º, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Gente, Lula riu quando perguntaram sobre o atentado a Sérgio Moro. Riu. Como que você, brasileiro, se sentiria se alguém risse de um atentado, de um plano de assassinato do PCC contra os seus filhos? Mas Lula descredibilizou as instituições. Ele atacou o próprio ministro da Justiça, o presidente do Congresso Nacional, do Senado, o presidente da Câmara, a Justiça Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Ele atacou o GAECO, que é uma das instituições mais respeitadas de combate ao crime organizado. Ele negou os 9 presos com vínculos com o PCC, os imóveis alugados, os milhões, segundo várias reportagens, investidos nesse plano de assassinato, as evidências, a evidência que a CNN acabou de divulgar,
que identificou que o PCC acessou os dados de circulação de veículos em São Paulo para monitorar o deslocamento dos veículos, o monitoramento dos deslocamentos deles em postos de gasolina, os aluguéis imóveis para monitorar os movimentos da família, os documentos apreendidos que mostram eles monitorando onde que a filha estagiava, onde que a filha fazia faculdade. Ele está negando as provas do mesmo modo como ele negou na Lava Jato. Está defendendo o PCC e se colocando do lado do crime organizado, porque se existe uma conspiração, se existe uma armação, a vítima é o PCC. E eu estou aguardando agora o grupo Prerrogativas vir dizer que o PCC é vítima de lawfare. Então, o primeiro aspecto é quebra de dignidade. Existe um crime de responsabilidade, tecnicamente? Sim, existe. Agora, existe um segundo ponto, que quando você avalia um crime de responsabilidade, essa avaliação não é só técnica, como essa que eu fiz, é também política. E a questão que se coloca é: esse ato, esse crime de responsabilidade tecnicamente configurado, ele é relevante o suficiente para minar a estabilidade das instituições, de modo a justificar uma quebra de estabilidade com o afastamento de um presidente da República? E aí a gente precisa olhar o contexto maior, o contexto do quanto o ato do presidente impacta na realidade, o quanto gera de instabilidade, junto com os outros desmandos que o governo tem praticado, atacando a independência do Banco Central, na área econômica, colocando ministros investigados, até mesmo condenados por improbidade e desvio de dinheiro público nos vários ministérios. E a minha leitura é sim, esse governo tem sido um desgoverno e o ato técnico merece sim ser avaliado politicamente para fins de uma avaliação de impeachment. É uma discussão que precisa ser feita, no mínimo, para chamar o presidente para responsabilidade. Você acredita que tem chance de uma trégua entre Lula e Moro, ou a polarização acaba sendo boa para ambos? Eu não vejo jamais Moro atacando Lula pessoalmente. Jamais. Moro, assim como eu, a gente fez um trabalho técnico, a gente identificou provas, fatos, a gente buscou a responsabilização de todos os agentes da lei. Lula foi condenado por todos os tribunais que analisaram o mérito da acusação. A primeira instância, a segunda instância, a terceira instância. Jamais foi uma questão pessoal. O Supremo anulou essa condenação por uma questão formal, não no mérito da acusação. Então, o que a gente vê é uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias, que, como disse, nutriu, destilou ódio contra Moro, que sempre quis ferrar Moro e que está atacando pessoalmente o Moro. O que o Moro está fazendo é reagir chamando o presidente para a responsabilidade. Do nosso lado, do lado do Moro, do meu lado pessoalmente, eu posso afirmar, jamais foi qualquer questão pessoal. Nunca tive filiação a partido político anteriormente na história. Nossa atuação foi técnica, partidária, foi uma atuação de fatos, provas, aplicação da lei. Agora, as pessoas que se sentem impactadas, com seus interesses impactados pelas investigações, elas reagem. Você vê o crime organizado de rua, o PCC reagindo, querendo matar o Moro, e você vê o crime organizado palaciano, de pessoas ligadas a organizações criminosas que nos saquearam por décadas, reagindo com as suas próprias armas, que, diferentemente do PCC, não são pistolas, fuzis, metralhadoras, mas são as armas das canetas, das instituições, e são as armas da articulação política. Não é à toa que a gente vê um CNJ, ao mesmo tempo em que o Sérgio Cabral é solto, um CNJ punindo Marcelo Bretas, sem nada de consistente contra ele. A gente vê um Conselho Nacional do Ministério Público punindo Eduardo Elrage, sem nada de consistente contra ele, um procurador da Lava Jato. Não é à toa que a gente vê o Tribunal de Contas da União atuando contra mim, contra Moro, em várias iniciativas capitaneadas por Bruno Dantas, aquele mesmo que estava no lançamento do jantar de pré-candidatura do Lula e que quer se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Numa atuação do Tribunal de Contas que a Justiça Federal disse: está recheada de ilegalidades. As palavras usadas foram manifestas e evidentes ilegalidades com indícios de quebra de impessoalidade. Leia-se, indícios de perseguição. O que a gente vê é o mundo do crime organizado palaciano igualmente reagindo contra Moro, igualmente reagindo contra os agentes da lei. Nós conversamos com o deputado federal do Podemos, Deltan Dallagnol. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Jairo. Um abraço a todos os ouvintes, telespectadores da CNN. A minha posição, Jairo, não é uma posição de oposição, é uma posição de independência. Eu vou defender tudo o que é favorável para o Brasil. Agora, certamente, essas ações do presidente Lula contribuem contra o Brasil que a gente quer construir, em que os agentes da lei sejam respeitados, protegidos e possam defender a sociedade. Um ataque a agente da lei é um ataque à sociedade, porque ninguém mais vai ousar combater o crime organizado enquanto a gente vê o enfraquecimento da proteção de agentes ameaçados. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Obrigado, deputado.